ensinamento que eu tenho, que eu carrego durante toda a minha fase adulta e pré-adolescente, que meu pai sempre me deu, foi tratar todas as mulheres como se eu estivesse tratando minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, minhas primas. Então, a partir do primeiro momento que eu trouxe uma pessoa que era uma ex-companheira, que ele viu que era um caso sério, ele me sentou de canto e falou assim: trate ela como se fosse tratar qualquer tipo de mulher. Mãe, como se fosse sua irmã, sua mãe, porque elas merecem muito respeito. E o homem que hoje eu sou, o homem que eu sempre fui, foi graças ao meu pai. Então, senhor Orlando, um beijão no coração do senhor. Te amo. Hoje eu vim falar do meu herói, do meu pai, que me ensinou a ter muita responsabilidade, a ter caráter, a ter um bom coração. Meu pai realmente é um exemplo de pai, é um exemplo de homem que acho que todas as casas, todos os pais deveriam ser. Conheço ter um pai de sangue e conheço ter um pai de coração, aquele pai que traz todo o amor, que te dá todo exemplo, tudo que você precisa para ser uma boa pessoa nessa vida, nesse mundo, só para você agregar aqui. Então eu tenho um pai que é maravilhoso, sou suspeito. Eu amo meu pai de coração, meu pai é um herói. Eu carrego algumas coisas da minha criação junto com meu pai, né? Então, eu tenho duas frases marcantes. Que o homem, isso pro gênero masculino e feminino, só evolui quando ele pega responsabilidades, tá? Então, essa é a primeira frase que eu trago com ele. E alguns valores e princípios que são inegociáveis. Que nem a verdade acima de tudo, e a transparência acima de tudo também, que faz com que a nossa vida seja mais clara e objetiva e gera mais credibilidade. Esses foram os dois princípios de vários que eu aprendi junto com meu pai e que eu trago comigo até hoje. Eu aprendi com meu pai. Meu pai me ensinou a ter caráter, dignidade. Se eu for metade do homem que ele já foi, eu não tenho nem palavras o que dizer. A coisa que ele me ensinou, que é muito mais importante do que aprender coisas assim, tipo andar de bicicleta, assim. Ele falou que eu sempre tive que ser forte, né? Em todas as situações. Isso sempre pegou pra mim. Porque, assim, momentos que eu passei, assim, de tristeza, de rejeição da escola, assim, ele sempre falava: seja forte que tudo vai dar certo. O que eu aprendi com meu pai, que eu levo para toda a vida, todos os ensinamentos, tudo que ele me ensinou, né, com educação, como tratar as pessoas, né. Ele faleceu em 2015, mas até hoje fica na lembrança, né. Eu tenho 2 filhos e tento me inspirar no meu pai para ser o melhor para eles. Acho que uma coisa que meu pai me ensinou muito, são duas agora que eu penso. Uma foi a independência, aí muito atrás das coisas que eu quero, a ser firme com as coisas que eu quero, com as coisas que eu desejo, com as coisas que eu almejo. Se eu desejo isso, eu vou atrás, eu vou fazer alguma coisa sobre isso, eu não vou só ficar desejando, né? Eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso, eu vou conseguir um emprego e tudo isso. E o segundo que eu falo agora, que era uma coisa muito entre linhas, que eu nunca tinha percebido, foi que ele me ensinou o amor em pequenos detalhes não falados. E não nas palavras assim, no cotidiano. Foi uma coisa muito entre linhas, tipo assim, uns gestos de carinho, uns gestos de amor, e sem ser falado. Por exemplo, o meu pai, ele já trabalhou mais de 12 horas por dia. Teve uma época da vida que meu pai trabalhou das 6 da manhã até as 3, 4 horas da manhã, em 2 empregos, né? Ele tinha um emprego e ele estava criando uma empresa, e nisso ele não tinha muito tempo para brincar, não tinha muito tempo para jogar, mas ele sempre deixava com que eu ficasse do lado dele no sofá enquanto ele trabalhava, e aí ele estava fazendo carinho na minha cabeça. Então por isso que eu digo que foi uma demonstração muito grande de amor, sem eu perceber na época que ela era tão grande quanto agora eu percebi ser. E é basicamente isso.